Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao vídeo de hoje. Vamos falar sobre a criança interior ferida. A maneira como as pessoas funcionam, o seu jeito de ser, os seus parâmetros na vida adulta, seus padrões, né? Estão diretamente relacionados aos primeiros anos da infância. Então, a maneira como a criança percorre essa fase é que vai dar base para como ela será na vida adulta. E é claro que isso tem muito a ver com a família dessa criança. Uma criança que vive numa família problemática, confusa, reprimida, que não funciona bem, que não se comunica bem, onde existe muita rigidez nos comportamentos, no funcionamento, em toda a dinâmica familiar, né? Mesmo que a criança não perceba, ela vai trazer traços muito importantes e consequências sérias a respeito dessa vivência. Muitas vezes eu percebo quando eu atendo, como que era a sua família, né? Porque não tem como fugir disso. Como é sua família? Como foi sua infância? Como foi sua vivência na infância? E algumas pessoas existe, né, uma codependência emocional, mas eu percebo que elas falam assim, não, minha família era ótima, tive uma infância ótima. E quando eu começo a olhar com mais detalhes para essa infância e para esses pais e para essa história, eu começo a notar uma série de dados que não são fáceis de perceber, que muitas vezes a pessoa não identifica como problemático, principalmente quando está ligada a essa rigidez, né? Ah, mas eu não tive nenhum trauma na minha infância, eu tive uma infância normal. Ela quase que quer concluir que não tem nada a ver com a infância, né? A história que ela está vivendo hoje, o drama atual, os padrões hoje. Mas se nós formos olhar com atenção, nós vamos notar sim vários dados que dão base para situações atuais que ocorreram lá na infância e que naquele momento não foi perceptível, né? Uma criança que não recebe atenção suficiente dos pais, né? Ou dos cuidadores, né? Isso significa que cuidado, proteção dela mesma, apoio, orientação, relação a valores, o que é certo e errado fazer. Uma criança que não recebe ajuda quando precisa, que não recebe afeto e carinho, recebe geralmente, os pais estão muito ocupados, né, trabalhando, fazendo tarefas do dia a dia em casa mesmo, tratando dos problemas do seu dia a dia, né, na correria, e não dão atenção para essa criança, né, porque estão preocupados ali em prover as necessidades dessa criança, mas não dão o carinho e a atenção, aquele momento de afetividade que é necessário para ela. Então, para a criança, é como se ela não estivesse sendo reconhecida, sendo validada enquanto ser. Já falei sobre isso, sobre validar emoções, né? Então, uma criança que vive tudo isso, uma criança que não se sente querida, aprovada, né? E aceita. Quando eu falo aceita do jeito que ela é, não significa que os pais não possam dar limites. Dizer não, corrigir, não é isso. É aceitar a essência dessa criança. A criança precisa se sentir querida, desejada na sua essência, naquilo que ela tem de mais importante. Então, é importante olhar para isso. É importante dizer que os pais não são culpados, né? É aquilo que eu sempre digo. Eles fizeram o melhor que puderam, né? Com as ferramentas que tinham, e nós fizemos isso com os nossos filhos. Vale a pena eu dizer que, deixar bem claro, né? Que não existe culpado. Os pais fizeram o melhor que puderam. Mas se eles não deram muito do que ela precisava, é porque eles não tinham para dar. Provavelmente tiveram uma infância complicada, uma história de vida difícil. Então não é fácil mesmo ser pai e mãe. Não é fácil ajudar na formação, principalmente emocional dessa criança, né? Então, se a criança mostra que ficou ali fixada naquela fase da vida, né? Quando cresce, ela tende a ficar carente.
esperando que o outro venha suprir essa carência, para suprir o que faltou na infância. Acontece muito na codependência emocional. A pessoa fica buscando alguém que preencha aquele vazio, que sare, que cure aquela dor que ela teve lá na infância, porque aquela criança teve uma avaliação negativa de si mesma. Então ela fica buscando um parceiro, né? Aprovação no outro, reconhecimento. E aí quando cresce, essa pessoa que tem dificuldades emocionais importantes, diante de uma situação, de qualquer situação, que desperta essa criança interior ferida, né? Isso são gatilhos emocionais, são questões inconscientes. Essa pessoa vem a ter reações emocionais negativas. São reações que a criança teria, que ela teve quando era criança. Às vezes com reações desproporcionais de raiva, de agressividade, de impulsão, né? Impulsividade, de dor. Então é importante estar atento para isso, porque muitas vezes nós nos relacionamos com alguém e percebe que essa criança, que a outra pessoa tá tão agressiva, mas por que essa pessoa tá me tratando assim? Se eu perceber que essa pessoa, no momento que ela reage nesse momento agressivo, tem uma criança ferida dentro dela que está magoada e aquela dor que ela sente antes de ser agressiva é muito grande. No decorrer da vida, as pessoas que têm essa história, que têm essa criança ferida por várias feridas emocionais, tendem a buscar e a criar estratégias, né? São estratégias compensatórias para receber atenção, aprovação, tudo aquilo que a pessoa não teve quando era pequena. Amor, atenção, proteção. Então, assim, ó, uma criança que ouve dos pais, né? Você é burra, você não sabe fazer. Isso vai disparar gatilhos depois na fase adulta. Então, é importante ter atenção com o que nós falamos para os nossos filhos, mas também esse vídeo tem o intuito de você olhar para dentro, tá? Porque existem formas da gente trabalhar essa criança interior ferida, existem formas de ressignificar, de reprogramar, através a psicoterapia, né? A psicanálise, inclusive, trabalha isso. O treinamento de inteligência emocional, né, o equilíbrio também trabalha isso. Existem formas e existem exercícios e ferramentas, tem técnicas maravilhosas para trabalhar isso. Então, se você conhece alguém que percebe que o comportamento, você observa que aquela pessoa está num comportamento, até vezes eu penso assim, é a criança que está gritando aí. Né? Então, assim, observe isso em você, observe isso no outro. Existe uma voz interior, né, que parte da história da infância. Então, dependendo da família que a criança estava inserida, ela vai ter esses impulsos, né, dessa voz interior, que pode ser, né, de uma forma bem positiva. A família pode ter impulsionado uma criança, tipo, você já tá grandinha, mocinho ou mocinha não chora. Então essa voz interior vai dizer para ela, seja forte o tempo todo. Assim você vai ser admirada, assim você vai ser independente, não vai precisar de ninguém na sua vida. Uma outra forma é, seja apressado, porque se você for apressado, você vai ser mais produtivo, mais útil. Tudo depende do que você ouviu na infância. Esses são alguns exemplos de impulsores de personalidade que podem comandar a vida de alguém. Porque essa criança vai crescendo, se torna adulta e sempre com essa voz, né, imperativa dizendo algo. Faça isso, faça aquilo. Normalmente nós temos 1 ou 2 desses comandos mais fortes. Então você pode pensar, será que eu tenho alguma situação complicada na infância? Alguma história de dependência emocional? Você pode verificar qual essa voz interior, o que ela fala para você, né? Desses comandos aí.
É importante olhar para isso. Eu espero que esse vídeo tenha feito algum sentido para você. Existem mais, né? Mais assuntos sobre isso. Vou trazer, sim, mais informações, tá? Sobre como olhar para essa criança ferida, como tratar essa criança ferida. Ok? Um grande beijo e até o próximo vídeo.